Pessoal, a gente está aqui na Expomaf, eu estou na frente de uma máquina CNC, eu tenho certeza que você já viu ela sendo usada para usinagem, mas você pode colocar mais coisas nela, né? Sim, você pode utilizar ela para muitas coisas, principalmente ter produtos de qualidade. E como que você consegue isso? Utilizando os sistemas de medição em processo e preset de ferramentas. Quando você vai fazer uma peça, uma máquina como essa, com uma tecnologia, o que é importante saber é aonde que a máquina está, ou aonde que ela está referenciada, aonde a peça está no espaço e aonde a ferramenta está no espaço. Com esses 3 itens, referenciamento de máquina, localização da peça e localização da ferramenta, nós podemos fabricar a peça que a gente quiser, utilizando um desenho e utilizando novos métodos de CAM, né, que é a programação parametrizada, a programação utilizando softwares para isso, e aí obtendo a melhor produção, a melhor qualidade do que você está fabricando. Ou seja, então a pessoa pode programar para que daí troque o braço de alguma usinagem, entra o apalpador e daí ela vai fazer uma sequência de medição. Exatamente. Nós, com a máquina, todo mundo conhece um centro de usinagem que ele fabrica produtos. Podem ser utilizados produtos de alumínio, de aço, de ferro fundido, mas esses produtos eles precisam ter uma qualidade. É aí que entra o sistema de uso dos apalpadores, aonde que nós podemos localizar a peça no espaço dentro do interior da máquina, nós podemos executar a operação e depois verificar, medir a peça antes que nós tiramos essa peça e encontramos em um controle de qualidade, uma tridimensional, que há um erro. Antes de haver isso, nós perdemos a posição. E é onde que entra o apalpador para que essa posição não seja perdida e você possa tirar peças de qualidade da máquina. Só que vamos agora ver essa máquina funcionar e eu quero entender o que cada processo faz, que etapa ela está. Então o que está acontecendo agora? Bom, aqui nós estamos fazendo uma localização da peça. Vocês podem ver que agora nós estamos achando o centro da peça. O que significa isso? Nós estamos referenciando a peça para depois localizar essa peça no espaço. Como vocês podem ver, ela em relação aos eixos da máquina, ela não está completamente alinhada. Então o apalpador nesse exato momento está executando a obtenção do primeiro ponto de alinhamento. Como vocês sabem, nós temos 2 pontos, nós temos uma reta. Com esse segundo ponto, a máquina, através do software, vai calcular qual é o alinhamento e o ângulo que essa peça azul está em relação aos eixos principais da máquina. Nesse ponto, nós estamos referenciando através de um furo, nós estamos achando o centro desse furo porque esse centro tem uma medida calculada. Essa medida calculada nos permite agora vir acima dos dados e fazer uma conferência das características de cada um desses dados. Esses dados representam um dimensional onde que nós estamos buscando e um dimensional que pode estar abaixo da cota que nós estamos determinando pelo CNC. Como vocês veem, eu tenho um plano e tenho os furos dos dados. Esses furos permitem que nós possamos identificar, como vocês viram, a somatória dos dados é de 8 unidades. E vocês veem aqui no comando que o caro visitante, a somatória dos dados é igual a 8. Isso significa que foi possível, através do apalpador, identificar características da peça, fazer o alinhamento e poder tomar uma ação com relação ao processo de usinagem. Então me conta uma coisa, por que às vezes quebra o apalpador? O que a pessoa pode ter feito? Muitas vezes, como nós precisamos de uma referência, vamos chamar assim, de uma referência grosseira do apalpador. Essa referência grosseira é aonde que nós posicionamos o apalpador para uma primeira localização.
nós precisamos posicionar o apalpador mais ou menos a 10 milímetros ou 15 milímetros da superfície que nós queremos tocar, e ela vai poder fazer uma identificação. O que acontece é que essa superfície ela foi pré-determinada pelo operador e que imputou, que colocou os dados no corretor da ferramenta, onde tem uma origem teórica. Essa origem teórica, como eu falei no início, nós temos apenas 10 milímetros ou 15 milímetros de tolerância. Essa origem ela tem que ser próxima dessa origem teórica para que ela possa ter a origem precisa, que é a determinação do apalpador. O que acontece é que ao invés dessa origem teórica ser colocada no comando numérico, ela é desprezada. E quando ela é desprezada, o apalpador, a máquina, ela não sabe onde se orientar. E pode ser que a origem agora do apalpador que vai tocar uma característica, ela encontre um obstáculo, porque ela não foi pré-referenciada. E esse obstáculo é físico, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço e você tem uma colisão. Aí pode colidir o apalpador ou pode colidir. Então, no nosso treinamento, no treinamento de execução, o que mais nós falamos é sobre a atenção do uso, porque essa é uma ferramenta fantástica onde vai possibilitar uma produtividade importante na máquina. Mas, se não seguir alguns parâmetros de uso, você pode vir a ter um problema e aí sim danificar o apalpador. E aí, por exemplo, eu estou vendo ali que a ponta de medição ela tem uma medida e tem uma medida da esfera. Como que eu faço para escolher assim, será que eu preciso de uma esfera menor, eu preciso de uma extensão menor? Como é que a pessoa escolhe isso? Por quê? Boa pergunta. Essa pergunta, a primeira característica que nós vamos ter que identificar é qual a peça que nós vamos medir, ou seja, qual a característica geométrica que nós temos na peça. Dependendo dessa característica, normalmente nós utilizamos uma esfera de 6 milímetros por um comprimento de 50 ou de 100 milímetros. Esse é o comprimento que normalmente atende o mercado. Os 6 milímetros, porque, como você vê aqui nessa máquina, né? Nós podemos ter um movimento, né, da máquina, e esse movimento, o apalpador tem que tocar a peça, né? Para tocar a peça, para chegar na característica, essa dimensão de 6 milímetros é a maioria atende. Porém, nós também fabricamos para determinadas aplicações outros diâmetros e outros comprimentos de esfera, para que o apalpador, a ponta, a esfera, possa entrar dentro da característica, ou seja, ela vai dentro da característica e faz o movimento. Muitas vezes, se o movimento for menor, se você tiver uma furação menor do que 6 milímetros, uma ponta de 6, ela não vai conseguir entrar. Mais uma ponta de 4 milímetros, de 3, de 2, ou até no máximo de 1 milímetros, que esse apalpador suporta, nós podemos pegar essa característica. Então depende da peça da pessoa. Sim, é um estudo. Tudo isso é ensinado no nosso treinamento. Então, quando da adequação técnica, quando nós fazemos a entrega técnica desse sistema, o cliente vai ter essas informações para que ele possa fazer a determinação correta do uso da esfera, dos avanços, do dimensional, da obtenção das características. Tudo isso tem muita coisa aqui. Talvez nessa primeira entrevista nós não conseguimos falar, mas temos muito a oferecer ao nosso cliente final com o uso desse apalpador. Mas então, por exemplo, você falou de treinamento. Então a pessoa que mexe com usinagem, se ela quiser fazer isso aqui, ela com um dia de treinamento, como que é esse treinamento? Depende de qual treinamento que ela necessita. Nesse caso, que ele não tem a informação, que ele está necessitando de informações de fazer peças com esse equipamento, um dia de treinamento, que é um treinamento básico, onde ele vai ter localização de localização de peça, divisão de sobremetal, identificação de sobremetal, é possível. Mas nós também temos o treinamento avançado, que características e formas de aplicação
podem ser feitas transformando a máquina em uma forma inteligente de processo, onde que nós podemos identificar a peça que está sendo utilizada, chamar um programa da peça que foi colocada, independente com o operador, tudo isso usando linguagem parametrizada com o uso do apalpador. Então, são 2 treinamentos, básicos e avançados, depende do nível de capacitação do cliente final. Precisa calibrar toda vez? Importante da calibração. Como vocês podem ver, nós estamos medindo agora um diâmetro. A esfera está se deslocando em 4 posições e medindo aquele furo. Para que aquela esfera se desloque e faça a compensação do centro da esfera, ou seja, o fuso, o apalpador, a haste e a ponta deve estar na mesma esfera, deve estar no mesmo centro. Porém, na montagem mecânica, pode ser que tenha um pouco de desvio. Quando ele faz a medição de um furo através de um anel calibrado, essa medição ou essa informação do desvio da esfera em cada um dos sentidos é armazenada pelo comando numérico. Então, o comando numérico compensa a medição da coordenada que está sendo medida pelaquela esfera que está um pouquinho deslocada. Nós estamos falando em microns de deslocamento, nós estamos falando em grandes distâncias. E esse deslocamento fica na memória do CNC da máquina e ele é compensado com as medidas. Então, quando ele está fazendo essa verificação e obtendo a medida, também ele está compensando o erro da esfera ou o erro do fuso colocado na máquina. Então, é importante que toda vez que haja uma troca da haste ou haja uma colisão com o apalpador, uma substituição ou um reparo, seja feito o processo de calibração, que é o que é calibrar? Evidenciar os erros que estão no sistema devido à montagem física. Como funciona a comunicação entre o apalpador e a interface? Como vocês podem ver, nós temos o apalpador ligado, ou seja, o princípio de funcionamento, nós temos um sistema óptico de transmissão. O que é um sistema óptico? É que nem o infravermelho do televisor. Quando você aperta a tecla de liga do televisor, ele sai, o controle remoto da tua mão é um emissor e o televisor é um receptor. Aqui é a mesma coisa. Nós temos um emissor e um receptor que está colocado na parte superior da máquina. Esse emissor manda uma informação quando nós mandamos ligar o apalpador através de um infravermelho. Então ele passa o infravermelho, manda um protocolo para o emissor, ele recebe, ele emite esse protocolo voltando ao receptor e o receptor manda informação para o comando numérico. Então, ou seja, esta transmissão é feita sem fio, através de infravermelho ou controle remoto da televisão, mesmo processo, e aí você recebe a informação do CNC. Para que você pode utilizar o apalpador? Hoje você tem a maneira de fazer o ponto zero ou achar a origem, né? É aquilo que eu expliquei hoje. Nós temos três origens da máquina: a da máquina, a da peça e da ferramenta. A partir que você tem essas 3 origens, você determina com a programação o que você quer fazer da peça. Então, com essas 3 origens, o que sobra para nós, essas 3 origens definidas, o que sobra para nós é que o comando numérico mande a máquina se movimentar com rotação e torque e execute a figura geométrica, a peça que você quer fazer, tal. Com o uso do apalpador é localizar. O uso do preset também é localizar. O apalpador, a peça, o preset, a ferramenta. E a máquina se gerencia. Ela sabe onde ela está no espaço a partir do momento que você liga ela. E as pessoas usam isso depois de usinar. Então imagina que aqui a gente tem aqui na roda, a gente tem outra coisa, outro processo. Magazine. Cortou,
a peça e daí depois vai fazer a medição. Essa é a sequência? Sim, nós podemos fazer, primeiro, localizar, saber onde ela está no espaço. Depois que nós sabemos aonde ela está no espaço, nós vamos usinar. Então nós vamos fazer a retirada de cavaco que tem da peça, deixando na medida ou no formato geométrico que nós queremos deixar. A partir daí, o que eu posso fazer? A peça está fixada. A peça, sabemos onde ela está no espaço. Ela está na geometria da máquina. Então, o que nós podemos fazer? Pegar o apalpador e medir, ou melhor, inspecionar características que estão na peça. Quais características? As críticas. Você não vai medir a peça inteira na máquina. Você vai medir as características principais que normalmente, na sua sequência de processo, você vai tirar ela daqui da fixação e levar para uma montagem ou levar para uma outra adequação, que são as características críticas, que eu preciso de tolerância, preciso de um dimensional mais preciso e tudo mais. Então, é aí que nós entramos novamente com o apalpador, agora não mais localizando e sim inspecionando e chegando nas medidas corretas. Caso nós não encontramos as medidas corretas da peça, nós podemos fazer um retrabalho, ou seja, fazer uma compensação do desgaste da ferramenta que houve através do uso do preset e repassar o programa de usinagem. Aí sim atingindo as tolerâncias, as características da peça. Outra característica importante é que quando você usa o apalpador, normalmente não é como esse ambiente de demonstração. Esse ambiente de demonstração nós estamos vendo um ambiente limpo, onde está todas as peças definidas. Porém, o apalpador, quando ele está em regime de trabalho, ele está transmitindo informações do emissor ao receptor e vice-versa, mas também em um ambiente que é o ambiente propício da máquina, que é um ambiente sujo, né? Que é aquele ambiente que você tem líquido refrigerante, que você tem cavaco. Eles têm uma potência suficiente para fazer a emissão e o recebimento desse sinal sem a perda dele, mesmo com o ambiente ou com resíduos ou com vapor que o líquido refrigerante solta dentro do período de usinagem. Então, esse apalpador ele tem potência suficiente para exatamente vencer esse ambiente ruim naquele momento para a emissão de sinais. Com relação, é muito comum o pessoal, quando tem esse tipo de equipamento, ter até medo de utilizar, porque pode haver uma colisão. Claro que pode haver, nós já explicamos que se você não determinar uma, vamos chamar assim, uma aproximação de uma origem para que o apalpador trabalhe, nós vamos poder ter uma colisão. Então, quando há essa colisão, é muito comum o pessoal falar, bom, e agora, o que eu faço? Destruiu o apalpador. Nós temos a possibilidade e temos assistência técnica com peças de reposição em nosso laboratório no Brasil, local, para fazer reparo de apalpadores. Nós reparamos, temos peças de reposição deste apalpador e também podemos reparar de outros apalpadores que estão no mercado. Ou seja, ao invés de fazer uma troca ou fazer uma substituição por completo, muitas vezes o dano que foi causado é um dano muito pequeno. Vamos chamar de segura de pequena monta. Então, esse dano de pequena monta é onde que nós podemos reparar e fica muito mais barato comprar um novo, né? Mas nós também fazemos esse tipo de serviço em outros apalpadores que estão no mercado. Então, a nossa confiabilidade, não só de dar assistência técnica ao nosso produto e assistência técnica no produto dos que estão disponíveis no mercado, faz com que nós tenhamos uma confiabilidade dos nossos serviços, da nossa empresa e pronto atendimento. Ah, perfeito. Então, ó, não é só em tridimensional que tem apalpador e ponta de medição. Na máquina CNC... Na máquina CNC, nas máquinas operatrizes também. Legal. É muito importante. Então, venham conhecer aqui na Interfix, no nosso stand, né, aos nossos apalpadores de medição. Maravilha.